Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Liberati, do Instituto Flextronics de Tecnologia. Eu vou contar um pouco da experiência que nós estamos tendo na implantação de um OpenStack no nosso ambiente de desenvolvimento. Vocês podem... Então, eu vou fazer um overview rápido de OpenStack, o caso de uso, explicar um pouco como foi a implantação e a configuração desse ambiente, a alta disponibilidade, as redes e os desafios que estão por vir. Bom, vamos lá, entendendo. Pode passar. O OpenStack é um sistema operacional para nuvem, projetado para redes de ambientes de infraestrutura como serviço, que contém todo o conjunto de softwares livres que a gente conhece, como Glance, Cinder, Manila, e entre outros. Pode passar, por favor? Para que serve, então? Ele provê a cloud pública e privada e híbrida, virtualiza máquinas e provê infraestrutura de armazenamento em storage. Como que o usuário faz isso? Ele tem o dashboard, aí, através da API, ele pede para instanciar uma máquina virtual, pede mais espaço em storage, ou cria uma rede para o seu ambiente. Aqui são alguns principais ambientes que nós temos de cloud: Red Hat, Canonical, Almirante, SUSE, a Rackspace, a Nebula. No nosso caso de uso, foi pensando assim, a gente trabalha com o desenvolvimento de OpenStack em cima de VMware. Por que, então, não substituir o VMware pelo próprio OpenStack, para a gente entender melhor, desenvolver as features e também ter uma infraestrutura para poder disponibilizar para outros projetos, como hoje foi citado aqui, de Big Data, e entre outros. E também ter uma demo, porque você fala hoje que trabalha com OpenStack, que trabalha com nuvem, é meio abstrato. Então, é legal o cliente conseguir ver o software funcionando, para ele poder entender do que a gente está falando. Implementando e configurando. Nós utilizamos o Mirantes lá, porque eu consegui dimensionar com poucas máquinas, construir esse ambiente. Eu poderia ter usado um Ubuntu Cloud, só que ele pede no mínimo de 5 máquinas para subir a cloud. Então, eu vou ter um admin node na minha infra, 2 controllers, 2 computes e os meus storages para teste dos drivers. Aí, a rede de boot, que vai ser aquela que responsável por bootar o sistema a partir do node min. A rede pública, por padrão do manual,
ele pede que ela também seja a rede de floating IP, que é quando você tem sua maquininha na cloud lá, e você dá um IP externo para você conseguir acessar de qualquer lugar. A rede de dados, que é onde vai trafegar os testes com os storages que nós temos lá, e a rede de gerência, para alguma comunicação interna do nosso OpenStack, Aí vem a complexidade do nosso ambiente. Hoje, eu tenho uma limitação física, porque eu tenho pouco espaço e muitas redes num ambiente pequeno. Eu tenho cerca de 4 a 5 equipamentos de conexão, e eu tive que, no mesmo segmento desses equipamentos, colocar mais de uma rede. E também a configuração do HAProxy, que é uma coisa meio que desconhecida assim, para a gente não tinha muito conhecimento. O pessoal trabalha mais no desenvolvimento do Cinder, do Manila. Então, a gente teve que estudar para poder conseguir fazer a alta disponibilidade do nosso cluster, da nossa nuvem. Volta, por favor. Aí, a instalação, como eu já comentei, o nó administrador é aquele que eu vou ter todos os repositórios nele, os repositórios neles, as configurações de rede pública e de rede pública não, desculpa, a rede interna nossa lá para ele conseguir ter acesso à internet e a rede de boot. O fluxo de instalação com o Mirantes foi até que simples, porque você pega a mídia, instala, e aí ele vai depois te dando passo a passo do que você deve configurar. O DNS, o boot, as senhas de usuário administrador daquela máquina em si. Feito isso, ele vai compilar tudo em containers e vai... quando você abrir o dashboard dele, que também é um OpenStack, dentro do NoAdmin, você vai conseguir disparar a instalação, que seria configurar as redes que eu falei anteriormente, com os endereços públicos, o endereço público, de dados e gerência. Bom, durante o processo de instalação, eu tive alguns serviços que não subiram com HA automático. Aí, eu tive que estudar um pouco sobre o pacemaker para aprender como instanciar o serviço do Cinder em ativo passivo, porque hoje ele ainda não possui o ativo-ativo. E que foi uma troca de experiência entre a comunidade no IRC, que o pessoal falou, você tem que ter o mesmo nome de host
no cinder.conf. E depois disso, você tem que pegar o pacemaker e dizer para ele onde está o arquivo de configuração, para ele subir o serviço do Cinder, desligando o serviço interno do sistema, porque o pacemaker ele é o gerenciador, né, do cluster. Então, tem muitos serviços que estão em HA que você dá um status, por exemplo, e o sistema te retorna, o serviço está parado. Aí, estudando o pacemaker, eu descobri que ele cria pequenos arquivos de configuração para chamar o serviço por ele. Pode passar, por favor? Bom, eu tive também alguns problemas com a rede lógica, o que seria o IP que você vai atribuir para você ter comunicação entre suas máquinas. O OpenStack, por si, ele cria as redes por VLAN, VXLAN, e como eu estou numa fase de implantação, testes, eu precisava passar minha rede interna de desenvolvimento para quando eu tivesse na fase de migração das máquinas do VMware, não me impactasse em ser necessário mudar os IPs que elas já têm. Então, através do estudo do Neutron, eu aprendi a trabalhar com redes flat, o que seria as redes flats, que é onde eu vou puxar... você tem a interface física, através dela você vai fazer uma bridge, que essa bridge vai conversar com as FISNets, que são as interfaces de conexão do OpenStack, para eu conseguir puxar a minha rede de desenvolvimento para nós podermos usar o OpenStack e trabalhar com o nosso desenvolvimento nos projetos. Aí, a gente tem alguns desafios que nós levantamos. Hoje, nós sabemos que o VMware, você consegue fazer um snapshot com a memória, o último estado que a máquina estava. Aí, quando você desliga, a máquina ou acontece algum acidente que seu teste falha, você pode dar um rollback e voltar da onde você parou. O OpenStack ele faz snapshot, só que ele não tem o snapshot com memória, que seria o último estado, a última coisa que eu fiz. E o pass-through de fibra ótica na instância. Por quê? Como nós trabalhamos com desenvolvimentos de drive, eu preciso, muitas vezes, que a placa física, a interface física se
comunique diretamente com a minha VM, para eu poder testar os drivers, né, debugar, enfim. E ter todo o projeto Manila instalado e transparente para o usuário. E nós fizemos alguns testes e eu vi que falta eu ainda pôr o Manila UI, o Manila UI, que seria um botão na API, para o usuário não precisar usar linha de comando para disparar um share. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar. Meu contato está aqui para dúvidas, sugestões. Muito obrigado.